Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Kleber. Eu falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Hoje eu vou dar continuação na leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É uma das obras da codificação do Espiritismo. Eu vou ler o capítulo 4, que se chama O Inferno. Nesse capítulo, a gente vai tratar de diversos assuntos, como, por exemplo, intuição das penas futuras, o inferno cristão, copiado do inferno pagão. Vamos falar também sobre os limbos e sobre o quadro do inferno cristão. Aqui, nesse momento, eu vou começar com intuição das penas futuras. Hoje eu vou ler para vocês a parte 1 e a parte 2. Mas antes, como de costume, eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a nossa prece de abertura da leitura do livro, tá bom? Então, agradecer quem está assistindo o vídeo aqui com a gente e que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pôr uma música aqui. Quem preferir pode fechar os olhos, fazer uma introspecção e acalmar em si. Vamos respirar fundo, limpar a nossa mente dos pensamentos, acalmar as nossas vozes interiores. Vamos pensar em nosso Pai Maior, em nosso Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido e amigo das horas difíceis, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez solicitando a vossa bênção sobre nós, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos, nestes dias de preocupações e provas na terra, onde o horizonte nos parece mais escuro. Sabemos que vós sois a luz, que traz a vida e a força. Então, neste momento, humildemente nos curvamos, a fim de recolher estas vibrações de amor que descem até nós, revigorando as nossas forças e nos fazendo sentir a harmonia e a paz em nosso ser, a fim de servirmos aos propósitos de Deus, auxiliando-nos mutuamente, amando-nos e perdoando-nos uns aos outros, e a cada dia mais fortalecidos, possamos demonstrar a nossa fé através do amor ao próximo. Aquisito exaustivamente ensinado por vós, Jesus, em vossas atitudes com os companheiros no caminho, que o nosso pensar e sentir sejam sempre baseados em vossos exemplos, que a energia do amor crístico, que ora recai sobre nós, traga-nos a paz, a saúde e a união. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, os mentores espirituais, os guias espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz, gostaria de agradecê-los nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui neste dia, podendo aprender com este livro que nos foi concebido pela espiritualidade para melhor compreensão. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade. Gostaria de pedir humildemente que nos dê discernimento e compreensão para que podemos entender cada palavra que será dita neste livro. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. E que assim seja. Então, como eu disse para vocês, eu vou ler a parte 1 e 2 do capítulo 4, que fala sobre o inferno. Então eu vou ler para vocês intuição das penas futuras. Aqui ele diz o seguinte, na parte 1. Em todos os tempos o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal
que se tivesse feito neste mundo. Mas a ideia que ele fez a respeito estava em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que possuía do bem e do mal. As penas e as recompensas são reflexos dos instintos que nele predominavam. Foi assim que os povos guerreiros colocaram as suas supremas felicidades nas honrarias tributadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da voluptuosidade. Enquanto dominado pela matéria, o homem só pode compreender imperfeitamente a espiritualidade. Foi por isso que ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Imaginou que se deve beber e comer no outro mundo, mas de maneira melhor do que na terra, e servindo-se de coisas melhores. Mais tarde vamos encontrar nas crenças sobre o futuro uma mistura de espiritualidade e materialidade. É assim que, ao lado da bem-aventurança contemplativa, ele coloca um inferno de torturas físicas. Então, meus irmãos, nessa parte do livro, ele quer dizer o seguinte, que o homem, quando ele criou o céu e o inferno, era de acordo com as bênçãos e com as punições terrenas, que são coisas que ele compreendia. Ou seja, o homem, ele não compreendia a espiritualidade, então ele se baseava na matéria. Por isso que as bênçãos e as maldições, o céu e o inferno, eram de acordo com coisas terrenas, coisas materiais. Então, o que acontece? Por exemplo, uma morte por tortura. Isso é algo ruim e é algo físico. Então, ele assimilava isso ao inferno, certo? Já quando ele ganhava uma guerra, isso é algo bom, porque ele conquistava. Então, ele assimilava isso ao céu. Então, todas essas bem-aventuranças eram comparadas ao céu e todas as moléstias eram comparadas ao inferno. Então, foi ele que criou as bênçãos e as punições. O homem através do conhecimento da matéria. Ele antigamente não tinha sido apresentado para ele a espiritualidade ainda, então por isso que ele não sabia o que era céu e o que era inferno, mas ele sabia o que ele passava ali na Terra, o que acontecia com ele. Então foi daí que ele teve essas noções, tá bom? Aqui, então, e aqui ele fala também que para o homem, ele imaginou que você deve beber e comer muito bem no outro mundo, porque antigamente a comida era muito escassa, ela era de acordo com a caça. Ou seja, o homem precisava ir até a comida, ele tinha que levantar cedo, preparar as armas e caçar, e tinham perdas, né? Por exemplo, muitos homens morriam durante a caça por ataque das presas. Então, quando se conseguia bater uma caça e ele chegava no vilarejo dele com aquela caça e tinha aquela abundância de comida, e isso melhora tudo, né? Melhora o bem-estar da tribo, da aldeia ali, da família dele e dos próximos. Então, para ele, o céu, o outro mundo, era um lugar de abundância. Tipo assim, quando eu morrer eu vou comer bem, eu vou viver bem, eu não vou precisar sair cedo para caçar, não vou precisar ficar passando fome. Então o céu para mim é um lugar onde eu como e bebo bem. Entendeu? Então é mais ou menos isso, a noção de céu e de inferno que o homem criou antigamente. Na segunda parte eu vou ler aqui para vocês, tá bom? E depois eu faço uma breve explicação. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo decalcou naturalmente o seu futuro da vida presente. Para compreender coisas diferentes das que tinha sob os olhos, faltava-lhe o desenvolvimento intelectual que só devia realizar-se com o tempo. Da mesma maneira, o quadro que compôs dos castigos da vida futura é o reflexo das maldades humanas, mas em maior proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontrou na terra. É assim que nas regiões de clima quente imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde lhe permitiria compreender o mundo espiritual, ele só podia conceber penalidades materiais. Eis porque, com algumas pequenas diferenças formais, o inferno é semelhante em todas as religiões. Então, nessa parte segunda, ela complementa o que diz na primeira, que o suplício do homem era o inferno, e era o quê? De acordo com as moléstias terrenas. Então, quando ele sofria
alguma tortura, ou ele ficasse doente, alguma coisa muito ruim que o afligia, para ele aquilo era o inferno. Só que o que acontece? O inferno não pode ser o quintal da casa dele, porque ele sente segurança. Então ele assimila o local inferno como um local ruim. E aonde era um local ruim? Um local muito quente. Então uma região muito quente, porque uma região quente é uma região seca. E uma região seca não tem alimento, não tem água, não vai ter como ele caçar, não vai ter como ele beber, não vai ter como ele se sustentar naquela região. Então é uma região estéril, por exemplo, um deserto, uma região vulcânica. Então, nesse caso, para ele, é por isso que o inferno é fogo, entendeu? Para eles, o inferno é fogo. Pode ver que o inferno, em todas as religiões, o inferno é quente. O inferno é um lugar de tortura, de tristeza, de melancolia, de agonia, porque são as coisas ruins que afligem o homem na matéria, e a região é denominada também de acordo com a material, que é uma, como eu disse, uma região vulcânica, uma região desértica, uma região seca. E aqui ele também diz que ele fala sobre a região boreal, que é o que? Uma região gélida, onde tem gelo. Lá também não tem vida. Lá também, querendo ou não, é uma região estéril, que são montanhas com vento, com neve. Por exemplo, a Antártida, lá não vive nada, entendeu? É um continente que é estéril. Então, para ele também existia o inferno de gelo. Por exemplo, os vikings, o inferno deles não era de fogo, e sim de gelo, por conta que eles viviam nessa região gélida. Então, o inferno do homem é de acordo com o que ele vive, com o que ele vê ali, e que é algo ruim. Então, o inferno se remete a algo ruim. E o céu é também o que ele vive, mas que se remete a algo bom. Então, nesse capítulo, a gente abordou esse tema, que ele explica muito bem como que surgiu, né, os detalhes de como é o inferno, de acordo com as religiões, né, e de como é o céu e por que ele surgiu, como que ele surgiu, de onde ele veio. Então, ele veio através dos acontecimentos terrenos, porque o que acontece? O homem primitivo, ele não tinha a percepção da espiritualidade, ele não tinha isso evoluído ainda. Então, para ele, não tinha como ele saber que o espírito vai para essa região. Não. Ele sabia que ele morria e que ele ia estar lá naquela região. Só que ele não sabia que era o espírito dele, a alma dele. Ele achava que era o próprio corpo que ia surgir naquela religião após a morte. Por conta de não ter ainda esse sexto sentido, né? Essa percepção espiritual. Então é basicamente isso. Foi bem rápido a leitura desse trecho aqui do capítulo 4, a parte 1 e 2. Na segunda-feira vai ter a continuação da leitura aqui do livro, que vai ser o Inferno Cristão e Mito Pagão. Tá bom? Então quem está gostando da leitura, continue com a gente aqui, tá? E como eu disse no vídeo anterior, caso alguém tenha alguma dúvida ou algum questionamento, só ir nos comentários e comentar aí, tá bom? A sua dúvida ou o seu questionamento, que eu vou estar respondendo no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, gostaria de agradecer a todos os presentes que ficaram com a gente até esse momento. E muito obrigado por tudo, quem está acompanhando no canal, tá bom? E está sendo muito bom a leitura desse livro, está ajudando muitas pessoas, já vieram até mim e falaram que estão gostando da leitura desse livro, que está ajudando a sanar muitas dúvidas, né, de diversas pessoas, inclusive dúvidas próprias, dúvidas minhas, tá bom? Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de convidá-los para a nossa prece de encerramento, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e vamos lá, para encerrar. Quem quiser pode fechar os olhos, vamos respirar fundo. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda, os anjos de luz. Gostaria de agradecê-los
pela oportunidade de estar aqui neste dia e podendo realizar a leitura desta obra. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Senhor meu Deus, obrigado pela fé. Obrigado pela saúde, meu Pai. Obrigado por proteger todos aqueles que eu amo. Obrigado pelo emprego, meu Pai. Obrigado pela casa, pelas roupas e pelo alimento. Obrigado por me manter firme e de pé no momento em que eu mais precisei, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado por sustentar a minha fé no momento em que eu ousei desacreditar. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por cuidar de mim todos os dias. Obrigado, meu Pai, por permitir que eu levante da cama e veja o sol mais uma vez. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela saúde. Obrigado pela força para que eu possa caminhar e ir em direção aos meus objetivos, sempre com o Senhor me guiando, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela cama que me acolhe ao final do dia, para que eu possa descansar o meu corpo e a minha mente de tudo que me aconteceu no dia, de todas as atribulações. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por sempre estar comigo nas horas mais difíceis e nos momentos de escuridão. Obrigado por ser a luz que ilumina os meus passos durante o caminho. Obrigado por estar com a mão sempre estendida, meu Pai, nos momentos em que eu preciso. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecê-lo pelo ontem, por hoje e pelo amanhã. Pois eu sei que o mais o Senhor fará. Obrigado por não deixar faltar nada, meu Deus, e sempre transformar o pouco em abundância. Eu só tenho a agradecê-lo por tudo, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E que assim seja, meu Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até esse final. Fiquem com Deus e com Jesus. E até o próximo. Que assim seja.